E aí, pessoal, empate. Bom resultado para um jogo de mata-mata. Atuação abaixo da crítica. E uma grande preocupação, que com certeza deve estar na cabeça de todo gremista. Eu vou falar de Grêmio 0, Operário 0. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, LR Energia Solar para todos. Você tem a oportunidade de pagar apenas a taxa mínima de energia se você colocar as placas solares. Você vai já no primeiro mês pagar menos. Conheça a LR Energia Solar, conheça os seus planos. Você pode pagar em 144 vezes no boleto. LR Energia Solar. Pague a taxa básica e entenda que você pode ter as placas solares na sua casa. Entre na descrição e converse com a LR. Gente, Grêmio 0, Operário 0. Vamos olhar o ponto positivo. O Grêmio jogou fora de casa e o Grêmio saiu com um resultado que, trazendo para Porto Alegre, uma vitória simples, coloca o Grêmio na próxima fase da Copa do Brasil. Ou seja, foi positivo. O Grêmio vem fazendo uma maratona de jogos e conseguiu fazer também um resultado positivo. Tá, CCD, e a atuação? Calma lá. O Grêmio não jogou nada. O Grêmio fez um jogo horroroso. Por que o Grêmio fez um jogo horroroso? Porque o Grêmio aparentemente parece estar mal de perna. O Grêmio, que começou o jogo com o Kaique, com o João Pedro, com o Gustavo Martins, o Natan e o Zé Guilherme. Destes aí, só o João Pedro jogou na Bahia. O Zé Guilherme jogou pouco lá. Só o João Pedro jogou. Aí tu vai para o meio-campo. Vijaçante joga todos os jogos. Quem foi o colega dele no meio-campo? PP. PP não jogou na Bahia. PP não jogou na Bahia. Depois entrou o Dodi. O Dodi. Aí avançamos. Quem foi o cara que jogou na direita? Foi o Galdino, que inclusive deve ter sido o melhor em campo, pelo menos foi o meu voto na Rádio Gaúcha. Galdino não jogou na Bahia. Diego Costa jogou na Bahia. Cristaldo jogou e depois foi substituído. Gustavo Nunes não saiu e entrou na Bahia. Não jogou todo o jogo também. E aí começa a grande preocupação. Talvez o principal medo que deve estar consumindo o torcedor do Grêmio. Por quê? Porque toda a alegação, e o Renato inclusive tratou esse assunto dizendo que o Grêmio, de alguma maneira, estava nas cordas fisicamente. E quando a gente posiciona este momento, a gente vê que, nem todos os jogadores deveriam estar tão mal fisicamente. Nem todos. No primeiro tempo, o Grêmio tem uma oportunidade de gol. Uma. Com o Cristaldo, uma jogada muito bem tramada, do Galdino, inclusive, o Cristaldo chuta e ela dá na rede pelo lado de fora. O segundo tempo, o Renato tira o João Pedro e bota o Edenilson, que jogou um tempo lá. Bota o Edenilson de lateral. Bota o Dodi e tira o PP, que sequer tinha jogado lá. E já tinha colocado o Rodrigo Eli, porque o Gustavo Martins durou 20 minutos. Teve uma lesão muscular. Mais tarde, tira o Cristaldo, bota o Natan Fernandes e joga o Galdino para dentro. E depois, ainda mais tarde, tira o Diego Costa e coloca o JP Galvão. O Grêmio não chutou no gol. O Grêmio tem uma ou outra conclusão e não chutou no gol. O adversário do Grêmio hoje joga a Série B, está bem inclusive na Série B, mas não é adversário de enfrentamento com o Grêmio.
e nem deve ser tratado dessa maneira. Por isso é que eu estou colocando aqui o medo da parte física. Perdemos mais um jogador. Hoje tem 3 jogadores na defesa à disposição do Renato. O Nathan Felipe, que jogou hoje, o Rodrigo Eli, que acabou jogando hoje, e o Kahneman. Todos os outros estão fora. Todos os outros estão fora. Hoje jogou o Zé Guilherme. O Zé Guilherme jogou hoje porque o Fábio sequer esteve na relação do jogo. Ele está lá, mas ele não foi para o banco. O Fábio, que jogou o outro jogo. Ou seja, aparentemente está tudo desmanchado. Só que aí tu olha, os adversários do Grêmio que estão na mesma situação, os caras estão voando. O Botafogo, o Flamengo, o próprio time do Atlético Mineiro, os adversários. Porque o Operário não é adversário do Grêmio. Não é o adversário do Grêmio. O adversário do Grêmio são esses que eu citei, que estão na Libertadores, alguns na Sul-Americana, mas estão na Copa do Brasil e estão no Campeonato Brasileiro, jogando na linha de frente da Série A. O ambiente, às vezes, e por que eu toco nesse assunto? Porque eu não me incomodo com o fato de, muitas vezes, tu ter que fazer jogos de contenção, assim, nós temos que sair, o presidente Guerra utilizou, temos que sair vivo, e eu acho até que ele tinha razão. Só que eu não contava com o tamanho déficit físico que o Grêmio parece apresentar. O Grêmio fez cera faltando 20 minutos. O Gustavinho saiu desmanchado fisicamente. O Diego Costa não tinha condição nenhuma quando saiu. O Grêmio tem alguns jogadores que não... Aí tu vê o Vijaçante sem parar de correr. Tu vê o Dodge sem parar de correr. Mas tu vê outros que não têm condição física. Nenhuma. O Rodrigo Eli estava correndo atrás dos caras apavorado. Então, preocupa muito essa parte. Tem repercussão direta nesse mata-mata? Acho que não. Por isso que é um pouco incoerente. O resultado é ok. Ah, mas tinha que ter ganho dos caras. Tá bem, mas mata-mata é isso. Bota o regulamento debaixo do braço e joga. É isso. Mas a parte física e o resultado dela diante do que a gente viu é terrível. Terrível. Principalmente se tu começar a enxergar mais à frente. Porque essa forma, muitas vezes, de encarar esse processo, ela vai continuar. E o Grêmio está perdendo um jogador por partida. E mais do que isso, está tendo muita repercussão a ponto de ter que tirar jogadores de um jogo ou de outro. E alguns atletas, com todo respeito, estão na maratona, mas não estão na maratona. E aqui eu cito o PP, por exemplo. Não termina um jogo. Voltou de lesão, jogou meio tempo, voltou de lesão, jogou meio tempo, não consegue jogar. Então, preocupante a parte física e as repercussões no DM que o Grêmio está enfrentando. Quanto ao resultado, na minha opinião, totalmente tranquilo e administrável. O Grêmio precisa de uma vitória simples aqui no dia 22 de maio para avançar na Copa do Brasil. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.